I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you care. No need for greed or hunger. The brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You hope someday you will join us, and the world will be as one. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't. Boa noite. Obrigado pela atenção.
Vamos começar com a nossa pontualidade. Agora, em seguida, antes da nossa saudação, vamos assistir um vídeo do Sicredi, mas eu quero fazer uma recomendação. Cuidem bastante do registro de presença. Se alguém ainda não fez, façam, pode fazer durante a Assembleia, vai ser bem importante. A Cláudia está acompanhando, então, para nós, esse cuidado vai ser importante. Tá bem? Vamos ao vídeo para a gente começar a nossa Assembleia. Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia que deveria ficar encantada com as pessoas. O ser humano é extraordinário. Descobrimos a gravidade, ao mesmo tempo, realizamos proezas que nos fazem duvidar de sua existência. Fomos à Lua, chegamos a Marte. E todo dia vamos a um lugar ainda mais surpreendente. O lugar do outro. Não estamos negando a tecnologia, mas o que nos encanta mesmo são as pessoas. A gente usa a inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Agora sim, vamos começar a nossa Assembleia. Boa noite, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, nossos coordenadores aqui no Rio Grande do Sul, e a minha saudação também aos coordenadores no Espírito Santo. Obrigado, esse é o jeito que nós aprendemos já a fazer há alguns anos, pela conexão, estarmos juntos. O vídeo começou conversando bem com a gente, né? Nós aplicamos a tecnologia, o digital, mas não abrimos mão desse vínculo, desse relacionamento. Importante, estamos todos juntos, a Sicredi Serrana no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo também. Junto com vocês, nossos coordenadores, saudação aos conselheiros todos que estão aqui à frente. Obrigado por fazer esse paredão de proteção, vamos dizer, para dar um primeiro apoio. A Samara também vai ter oportunidade da leitura no nosso edital. Aos gerentes, equipes, colegas que estão aí também apoiando nesse evento, muito obrigado. E a minha saudação à diretoria executiva, que no caso, vocês podem ver aí pelo nosso vídeo, Fabrício está no Espírito Santo, mora lá, inclusive, o César está lá a trabalho, e o Odair, que vocês conhecem, está na China. A gente decidiu não fazer conexão por causa do fuso horário, mas está numa visita internacional lá, buscando mais aprendizados para trazer para a nossa cooperativa. Está bem? Então, vamos fazer do nosso jeito, com cautela, com apoio do Didio e do André também nessas transmissões todas, e vamos conduzir a Assembleia como a gente se propôs. Em frente. Especialmente destacando, depois vamos falar mais, nós estamos comemorando 40 anos da Sicredi Serrana, mas também esse ano é considerado, no mundo, o Ano Internacional das Cooperativas, uma declaração feita pela ONU. É a primeira vez na história que a ONU repete um ano internacional, e justamente Ano Internacional do Cooperativismo. A primeira vez tinha sido em 2012. Alguns coordenadores de vocês estavam conosco naquelas conversas da época, e agora a ONU, mais uma vez, com o tema Cooperativas Constroem um Mundo Melhor, levando essa reflexão para o planeta, que tanto está precisando de paz, de colaboração e cooperação, à força das cooperativas e dos nossos valores também, para ajudar esse mundo a ser melhor. Então, é uma honra, uma alegria celebrarmos a nossa Assembleia num Ano Internacional das Cooperativas. E agora sim, eu vou fazer o convite para a Samara fazer a leitura do edital de convocação. Fiquem tranquilos, não será todo esse texto, vocês já receberam ele por WhatsApp, mas ela fará uma síntese até pela formalidade da nossa Assembleia. Samara? Muito bem, então boa noite a todos. O Marcos já comentou, vou fazer uma breve leitura então do edital de convocação. Edital de convocação. O presidente da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas assembleias, que nesta data somam 92,
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 8 de abril de 2025, às 19 horas e 30 minutos, em única convocação, com a presença de 2/3 dos delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial, presencial e à distância, simultaneamente, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Em regime de Assembleia Geral Ordinária, 1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. 2. Destinação das sobras. 3. Homologação das normas de remunerações e benefícios para membros da diretoria executiva. 4. Fixação do valor dos honorários e gratificações para vice-presidente. 5. Ratificação do regimento interno do Sicredi. 6. Ratificação da política de governança corporativa. 7. Ratificação da política de auditoria interna. 8. Ratificação do Código Eleitoral de Cooperativa Singular. 9. Ratificação do Regulamento Pertencer. 10. Ciência acerca da política de renovação dos membros do Conselho de Administração das entidades do Sicredi. 11. Ratificação da política de sucessão e transição de carreira de cargos da alta administração das entidades do Sicredi. 11. Ratificação da política de sucessão e transição de carreira de cargos de alta administração das entidades do Sicredi. 12. Ratificação da norma de remuneração dos estatutários. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária, 1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa de forma ampla e geral. Outros assuntos de interesse do quadro social. Carlos Barbosa, 21 de março de 2025. Obrigado, Samara, pela leitura. Eu vou destacar, é o maior edital de convocação da nossa história, com tantos itens. Fizemos até um breve resumo aqui a vocês. Quando a gente vai começar a construir uma assembleia, a gente sempre imagina quais são os temas. Então, lá atrás, a gente dizia, bem, vai ser só a prestação de contas e destinação de sobras. Mas aí foi surgindo vários documentos mais e a gente vai buscar essa deliberação. Agora eu farei com vocês e com os coordenadores do Espírito Santo alguns combinados. Se olharmos aqui para o resumo dos nossos itens, nós temos 12 deliberações em caráter de Assembleia Geral Ordinária e uma deliberação em Assembleia Geral Extraordinária. Reparem, os primeiros 2 que estão sinalizados até em cor distinta, eles já foram deliberados pelos associados em Assembleia. Prestação de contas, destinação de sobras. Vocês têm aí em mãos, aqueles que irão votar, o resultado dessa votação, que é a aprovação por unanimidade. Então, depois deverão votar de acordo com a indicação do núcleo que vocês representam. Todos os demais assuntos, vocês, coordenadores, habilitados a votar, representando o seu núcleo, é que vão tomar a decisão, se aprovam, não aprovam ou se abstêm. Dentro desse conjunto, nós tratamos todos eles que estão em cor preta, que são todos esses normativos, inclusive a reforma estatutária. Nós tratamos nas reuniões preparatórias com vocês, coordenadores, disponibilizamos os materiais. Então, hoje na Assembleia, para ganharmos tempo, a gente, sem deixar de abrir espaço para manifestações ou perguntas, eu vou considerar como matéria já conhecida e trabalhada por vocês. O único assunto que nós não tratamos nas reuniões preparatórias, mas que vocês conhecem bem a dinâmica, e vou aprofundar depois, é o item 4º, da fixação de honorários para vice-presidente. Está bem? A forma de votação. Durante a Assembleia, eu vou apresentar cada marcação onde que haveria a votação, para vocês também distinguirem cada um desses blocos de assunto. Mas por questões didáticas e facilidade, vamos votar todos os itens ao mesmo tempo lá ao final, reservando um tempo, para evitar de acessar a plataforma, ter que sair, voltar novamente. Pergunto, pode ser assim, tudo bem?
Combinados. Então, muito obrigado. Vamos iniciar destacando que esses materiais todos, ou pelo grupo do WhatsApp dos coordenadores, ou na plataforma aqui da Assembleia, já antecipamos a vocês para conhecimento. E começamos pelo item 1, a prestação de contas. Prestação de contas desse ano, vou fazer algumas menções. As nossas reuniões com os coordenadores de núcleo, com vocês, reunimos 149 presenças, 75% de presença, foi bem importante, muito obrigado pela participação de vocês. E na Assembleia de Núcleo, que fizemos com os associados, dia 23 de março, participaram 185 coordenadores, 92% de presença. Uma salva de palmas para a gente começar a reconhecer também essa nossa participação. E agora, como fomos com os associados? Na noite de 20 de março, da nossa Assembleia, histórico para nós, participaram 36.156 associados. E, durante a janela de votação que deixamos aberto, outros 2.774. E aqui, junto com as equipes, a gente é bem transparente com vocês. Nós celebramos o dia 20 de março e não damos mais tanta intensidade em convocar associados na janela de votação. O foco era naquela noite, entendemos que foi uma excelente participação e aí orientamos nossas equipes a focar em outros trabalhos. Mas temos a comemorar total de participações, 38.930, 19% de representação do quadro social. Se a gente olha na nossa história, 23 e 24 tínhamos um percentual de 11%. É a primeira vez na história, entre digitais, presenciais, que chegamos a 19% e estamos abrindo uma porteira para seguir evoluindo esse percentual nos próximos anos. Uma porteira, desculpa, um universo de possibilidades para a gente seguir ampliando isso. Destaco, além desses que vieram nos digitais, os 38 mil, o ano passado, presenciais foram 14.710. Durante o ano, a gente segue fazendo muito contato com o associado no modelo presencial em pequenos encontros. Mas a nossa noite é, além de uma assembleia com sua formalidade, seus registros, é uma grande celebração, uma comemoração, pelo que foi 2024 e também por esse novo formato e realização de assembleia. Então, como foram as votações, vocês podem conferir aí em tela, só numa visão geral, todos, em grande maioria, aprovaram os temas que apresentaram. Óbvio, houveram não aprovações, abstenções, é um direito democrático de uma Assembleia, mas muito pequeno com relação à quantidade de núcleos de associados que aprovaram prestação de contas e destinação das sobras. Mas o número que realmente importa é esse, é núcleo por núcleo. Então, por unanimidade, os 92 núcleos aprovaram prestação de contas do exercício 2024 e destinação das sobras. Então, isso vocês depois vão representar no seu voto na plataforma. Para esse ano, recordam, falamos com vocês, coordenadores, tínhamos grandes objetivos: ampliar a participação de associados em assembleia, estimular o associado a descobrir o caminho para chegar na nossa plataforma e participar da assembleia, e acredito que conseguimos, especialmente através da promoção que fizemos, do sorteio de uma viagem intercultural. Falaremos mais sobre isso. Uma vez ele estando lá, nossa preocupação de oferecer conteúdo relevante de um jeito atrativo para que o associado desperte o desejo de participar todos os anos. Queríamos embarcar o associado numa nova experiência de assembleia e celebrando também esses 40 anos. Acreditamos que fomos felizes, ouvimos muito depoimento de pessoas que disseram: eu nunca tinha participado e vou querer participar de novo, e são esses que estão no nosso radar. Então, como eu sinalizei, vocês bem sabem, hoje vamos anunciar também os que foram contemplados no prêmio da nossa viagem, que cumpriu esse objetivo de estimular o associado a vir para a nossa Assembleia. E além disso, recordam, nós falávamos nas reuniões preparatórias que vocês viriam uma Assembleia nunca vista antes. E agora eu paro. A gente foi bem?
Curtiram a ideia? Foi de fato, porque lá a gente só deu uma amostrinha, uma palhinha, né? Aquele drone passando em alguns municípios. No final tínhamos a Silvia, aquela moça que também fez toda a conversa conosco, né? Foi bem? Foi? Ou já tinham visto uma assembleia dessas? Gostaram? Deu trabalho para muita gente, para nossas equipes. Eu vou convidar uma pessoa agora aqui, que é o Lucas, da Tangram. Ele nem sabia que seria convidado, mas ele vem cá. É isso, a gente pega de surpresa, não avisa nada. Vem cá, Lucas, e vem correndinho. A assembleia é tudo muito dinâmico aqui. O Lucas, eu vou pedir de você. Oi? Hã? Sim. Foram bem representados. Tem o Lucas, o Matheus, a Fernanda e uma equipe grande. Quem se dedicou especialmente a partir de outubro, que comprou essa ideia inovadora, que nem eles sabiam exatamente o que a gente queria, e nem nós sabíamos o que eles iriam entregar, embora a gente sempre teve muita confiança, foi a equipe de Tangram. Eu peço uma forte salva de palmas e reconhecimento a isso. Obrigado, Lucas. Muito bom. Obrigado. Só para avisar, eles já começaram as conversas e as capturas de imagem, né, Lucas? Não, esse ano promete, né? No que vem agora a gente tem muito para fazer ainda. Estamos ansiosos aí. Foi o ensaio. Obrigado, Lucas. Se o ensaio já é assim, né? Imagina do ano que vem. Já vai capturar as imagens à medida que a vida vai acontecendo nessa cooperativa. Mas, enfim, esperamos ter encantado vocês e apresentado, de fato, uma assembleia nunca visto antes. Vamos aprimorar esse conceito. Conteúdo de assembleia como prestação de contas, eu recordo, lá naquele filme encantador, com depoimentos, com aquelas imagens, a gente cuidou de levar informação, conhecimento aos associados. Tratamos dos 40 anos de história da cooperativa, da atuação nossa no turismo, no ecossistema do turismo, também o foco na agronegócio e agricultura familiar, representada até pelo próprio sócio fundador, pelos eventos climáticos e espírito de solidariedade, naquele depoimento impressionante, emocionante do associado, do novo associado de Bento Gonçalves, repararam isso? Tratamos também de pessoas jurídicas, levando lá para o Espírito Santo, além, é claro, do desempenho e resultados e da destinação de resultado também. Esse foi o que nos propusemos a levar de conhecimento aos associados num formato de vídeo. Para registro nesse momento, embora vocês conheçam, mas a gente vai gerar ata também dessa assembleia, encerramos o ano com 197.914 associados, e enquanto crescimento, já tratamos, crescemos 33%, alcançando 17.605 bilhões de recursos. Então, esse é o desempenho da cooperativa no ano. Aqui, na parte de ativos e balanço, alcançamos quase 10 bilhões de ativos, o crescimento também foi de 35%, e essas demonstrações também de resultado, com receitas, despesas, colocamos na íntegra no site para os associados, para vocês também, e decorrência das receitas menos as despesas, tivemos o resultado do exercício, 239.370.000 reais. Enquanto o olhar de planejamento, isso não tínhamos conversado lá nas reuniões preparatórias, a diretoria executiva, junto com as equipes, projetam, ao final desse ano, estarmos com cerca de 975 colaboradores, é uma projeção, associados, 228 mil associados, então já propondo esse crescimento, as agências programadas para estarmos em torno de 52 e recursos administrados 21 bilhões, 271 milhões, é uma linha de planejamento em grandes linhas aqui da cooperativa. Comentamos com vocês nas reuniões preparatórias a trajetória especialmente das agências do Espírito Santo, então ganhando corpo, volume e tendo uma presença relevante na nossa área de atuação lá também, e dando destaque para as inaugurações desse ano aqui no Rio Grande do Sul. Tínhamos conversado sobre isso, além da ênfase na nossa sede, que agora, vez por outra, a gente vai compartilhando mais e mais informações à medida que a obra evoluir. Pergunto,
Viram um vídeo que a gente mandou recente da construção? Gostaram? Então a gente pensa assim, vez por outra, à medida que as lajes vão evoluindo, o concreto vai sendo feito, por esse canal a gente vai atualizando vocês de como vai evoluindo a nossa sede. E em breve também a gente quer apresentar mais coisas dela também, especialmente no ambiente interno. Daqui a 2 anos a gente fará a assembleia lá, tudo ficará mais fácil e cômodo. Pode ser? E agora então, momento de pareceres, convido o Wagner, o coordenador do Conselho Fiscal também, a fazer uma leitura abreviada do parecer do Conselho Fiscal e também da auditoria independente. Vai lá, Wagner. Boa noite a todos. Farei a leitura resumida do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Destaco que 2 documentos foram disponibilizados na íntegra para os associados e delegados, no site da cooperativa do Sicredi. Na qualidade de membro do Conselho Fiscal da cooperativa, examinamos os documentos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Este colegiado e os auditores independentes são de parecer favorável à aprovação das demonstrações mencionadas. Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, 20 de março de 2025. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Obrigado, Wagner. E assim encerramos esse primeiro item da nossa ordem do dia, prestação de contas. Agora seria o momento de votar. Faremos isso ao final, como combinado. E então, no momento lá que vocês acessarem a ferramenta, a plataforma, vai ter lá o espaço de aprova, não aprova e se abstém. Óbvio que será aprovar, representando o voto dos associados. Eu faço uma paradinha para perguntar como está o ambiente para vocês, em questão de som, de clima, se está muito frio, muito quente, algum desconforto? Está tudo bem? Lá no fundo também? No Espírito Santo, tudo certo? Vejo vocês aí muito aglomerados, né? Então, importante ter esse cuidado do ambiente. Legal, vamos em frente. Nosso próximo assunto, destinação de sobras do resultado. Já conhecemos muito bem essa imagem, destacando então os 239 milhões, 154 milhões destinados para o fundo de reservas, na nossa estratégia de fortalecer ainda mais a solidez e segurança da cooperativa e prepará-la para o futuro, 10 milhões ao FATES, 4 milhões ao Fundo Social e pagamos já em dezembro juros ao capital de 24 milhões. Temos à disposição dessa Assembleia para deliberação 46 milhões 251 mil reais, onde a proposta indicada é muito semelhante a todos os últimos anos, que esse valor, a indicação do Conselho, seja distribuído entre os associados conforme a movimentação que realizaram nos diversos produtos e serviços da cooperativa e cada um receba integralizado na sua cota capital, mais uma vez fortalecendo o patrimônio. Está bem? E que vocês, associados, podem consultar a partir do mês de maio quanto que vão receber dessa participação pela movimentação. Está bem? Ao todo, vocês recordam que a gente tinha conversado entre juros ao capital e distribuição de sobras, retornamos aos associados esse ano 71 milhões do nosso resultado. Hora de votar mais uma vez, eu abro se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo bem? Lá no Espírito Santo não fizemos esses combinados, né? Vejo vocês. Oi? Sim, só no fim a gente faz a votação, Marcelo. Agora eu só marco os momentos de votar e também para abrir para questionamentos, a gente vota tudo ao final. No Espírito Santo, havendo dúvidas, o Fabrício está aí com vocês e César também, ele já pode prontamente responder alguma pergunta, alguma orientação, mas se precisar também, eles nos chamam e a gente conecta em voz aqui também. Então, a deliberação proposta. Agora, recordo, nas nossas reuniões preparatórias, tratamos da norma de remuneração, envolve também de benefícios.
Tratamos isso mais amplamente em 23, quando aprovamos os honorários para conselho, presidente e vice. Nessa ocasião, a proposta é apenas que vocês aprovem para que a gente aplique essas normas na remuneração dos 3 diretores da cooperativa. É a mesma norma que nós havíamos tratado, então eu apresento o conceito e já encaminho para a deliberação, porque ela já é conhecida de vocês. Dúvidas aqui? Tudo bem? Não é especificamente valores que a gente define aqui na Assembleia, apenas a utilização de uma norma que vale para todo o sistema de Sicredi no país, que seja aplicada na Serrana também. Então, aqui, depois farão a deliberação desse item. E esse é o item que eu havia comentado, que nós não abordamos nas reuniões preparatórias, até fomos definindo isso ao longo do tempo, e é um tema já bem conhecido de vocês, é honorários e gratificação, especialmente para vice-presidente. Aqui vou esclarecer um pouco mais. Se recordam, quando estávamos aí em 23, definindo, a escolha da remuneração da vice-presidente foi de acordo com esse critério de referências das zonas de desenvolvimento e estágios de maturidade, definida na faixa 1, no inicial, porque Samara estava começando naquela atividade e é o critério que usamos assim com os colaboradores também. A gente geralmente traz esse tema de 4 em 4 anos, quando tem eleições de conselho, mas por essa trajetória, pelas entregas de Samara, entendemos por bem levar uma atualização dos honorários apenas para vice-presidente nessa ocasião e que vocês vão poder fazer a deliberação em seguida. Entendemos que Samara, nesses 2 anos, já não é mais uma F1, como a gente diz, né? Quem está iniciando, mas está muito bem numa fase de desenvolvimento. Vou ler. Indivíduos em desenvolvimento das competências esperadas para o exercício da função e padrão de desempenho aceitável, porém com oportunidades de melhoria até buscar ser uma referência. Então, a fixação da proposta que vou apresentar em seguida, a gente buscou uma média aí nas faixas, na faixa 2, né, justamente aplicável, mantendo os 35% dessa faixa, porque Samara não tem o tempo integral à disposição da cooperativa. Mas a declaração é, em todas as chamadas, Samara sempre comparece, muitas posições ela assume sem a presença do presidente e de outros, conduzindo as falas em nome da cooperativa. Vocês também puderam prestigiar o desempenho dela nas reuniões preparatórias, na Assembleia, enfim, e a gente entendeu adequado e justo fazer essa parada no meio do caminho para a atualização dessa remuneração. Eu devo cuidar alguma coisa? Posso seguir? Está bem. Então, um pouco disso, o único ponto que comentamos, e aí estamos com os do Espírito Santo também nos acompanhando, a gente vai organizar agendas para a Samara também ter um pouco mais de presença com coordenadores, o workshop lá no Espírito Santo. É o único ponto que recomendamos agora, mas está tudo encaminhado, a participação dela é muito positiva. Então, veja a proposta. Atualmente, os valores brutos da vice-presidente é 13.846. A gente apresenta também aí quais são as deduções de INSS e imposto de renda. Atualmente recebe R$10.000, o valor líquido. E a nossa proposta, enquanto conselho, é passar para R$19.500, o valor bruto, com as deduções seria em torno de 14.000 o valor recebido pela vice-presidente. Então, essa é a proposta que apresentamos. Compreendido? Dúvidas, manifestações nesse ponto? Tá bem. Então, depois, no momento da deliberação, com vocês essa decisão. Da minha parte, enquanto presidente, estimulo, recomendo que aprovem, mas é uma decisão bem própria de vocês. Entendemos ser justo e adequado esse reconhecimento para a vice-presidente. Hora de votar esse ponto, não faremos agora, faremos depois. E então chegamos em todos aqueles normativos, os 8. Óbvio que aqui eu não vou abrir cada um deles novamente, apenas numa visão geral vou recordar o regimento interno do Sicredi, a política de governança corporativa, a política de auditoria interna e o Código Eleitoral de Cooperativa Singular. Aqui praticamente sem alterações, só pequenas atualizações. Onde tivemos mudanças que a gente estudou mais, no regulamento do pertencer, na política de renovação de membros do Conselho,
na política de sucessão e transição de carreira e também na norma de remuneração dos estatutários. E sobre isso eu pergunto se ficou alguma dúvida, a gente tinha sinalizado a vocês também se pudesse nos antecipar. Está tudo bem? Correndo o risco de a gente começar a explicar todos aqueles textos de novo, né? Mas enfim, acho que está bem esclarecido e, como comentei com vocês, é uma ratificação de decisões já tomadas e que valem para todo o sistema Sicredi. Bem, terminamos em caráter de Assembleia Geral Ordinária. Agora eu sigo para os temas de uma Assembleia Geral Extraordinária, que é um só, é a mudança estatutária. Também já tratamos lá na ocasião. Aqui eu vou não passar todos aqueles slides, mas naqueles que são mais relevantes dessa mudança. Vejam, no artigo 13, definindo o que tem que ser matéria de associados, não pode ser deliberado somente por delegados, no caso, prestação de contas, destinação de sobras e eleição de membro do Conselho de Administração. Além de fusão, mudança de objeto, dissolução voluntária e filiação a uma outra central, elementos pouco prováveis de acontecer na história da cooperativa. No item 3, destacando que outras matérias podem, como fazemos hoje à noite, ser deliberadas por vocês e o nosso compromisso de levar essa informação das decisões tomadas aos associados. No item 17, destacando que, especialmente no parágrafo único, a mudança para o próximo ano, que o voto do delegado não será mais um delegado, um voto, no caso vocês, mas carregará a proporção de associados que representam. É o que vamos fazer, toda a transformação esse ano, e levando mais a conhecimento de vocês. No artigo 29, especialmente destacando aquilo que está vinculado à política, né? Que a idade máxima para se candidatar a um cargo no Conselho de Administração, como presidente, vice ou conselheiro, passa a ser 75 anos de idade. Ainda que esse voto proporcional dos delegados e também essa idade que passa a valer de 75 anos, começa a contar em 1º de janeiro de 26, não aplicável nesse ano. Finalmente, a criação do Comitê de Auditoria, já deixando o estatuto pronto e prevendo que quando nós nos tornarmos uma cooperativa do segmento S3, na classificação do Banco Central, a gente já possa, então, já ter isso no estatuto e constituir o Comitê de Auditoria. Aqui seria, então, o momento de votação da nossa Assembleia Extraordinária, mudança de estatuto. Pergunto se aqui tem dúvidas, manifestações também, além daquilo que tratamos nas reuniões. Então, aqui vai estar a proposta, vai ser uma proposta de votação aprova e não aprova também, não item por item. E agora sim é para a hora de votar. Então, o André vão nos ajudar, tanto nós aqui no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Vamos estar aqui com nossas equipes de apoio, talvez levemos uns 5, 7 minutos. Quem está com compromisso de representar o seu núcleo, deve acessar a plataforma. É quem tem os votos, recebeu os votos impressos, é quem vai votar pelo seu núcleo. E lá vai encontrar 12 votos para fazer em caráter ordinário, mais um voto em caráter extraordinário. Com vocês agora. Sim, pode. A gente, como eu te falei, vamos conversar para entender bem o raciocínio, entender como a gente faz esse movimento. Então agora, construímos.
Lovers always come and lovers always go, and no one's really sure who's letting go today. Walking away. If we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you are mine. Só destacando, se alguém tiver alguma dúvida, dificuldade, tanto de acesso como de encontrar o lugar de votação, levanta a mão e tem uma equipe aí para ajudar também. Tem uns colegas aí à disposição. Or I'll just end up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Orientação de cara, Cláudia, quem está com dificuldade tem que tirar do Wi-Fi e fazer pelo 4G. Acho que deu um problema aqui. Don't you know you need some time all alone? And I know it's hard to keep an open heart when even friends seem out to harm you. But if you could heal a broken heart, wouldn't time be out to charm you? Então, mais um recado, quem é suplente não vota. Se alguém está tentando ali, é quem recebeu a folha com os votos e também no seu crachá tem um adesivo. Esses são um sinal dourado. Essas são as pessoas que votam. Os demais não vão conseguir votar. E eu vou pedir à Cláudia... Tá quente? Ou é só eu? Pede pro Cirilo alguém gelar a sala. Don't you know you need some time? Cláudia, vou te pedir para dar uma consultada e outros colegas podem apoiar os coordenadores. When your fears subside and shadows still remain, I know that you can love me when there's no one left to play. Então, a Cláudia informa que já temos... Olá, vamos retomar? Cláudia informa que já tem 75%
dos nossos votos já estão computados aí. Então, a proposta agora, vamos seguir com a Assembleia, temos outros assuntos a tratar. A Cláudia vai fazer essa verificação e depois, havendo a necessidade, vai buscar pontualmente no coordenador que não efetivou todos os votos necessários. Está bem? E depois disso, mais adiante na Assembleia, a gente traz o resultado das votações que vocês fizeram. Assim, a gente ganha esse tempo também com os outros temas propostos. Era o nosso planejamento. No Espírito Santo também, tudo ok? Valeu, Fabrício. Obrigado. Então, vamos prosseguir com a nossa Assembleia, tratando do tema da comissão designada, e conto com a compreensão de vocês. A semelhança do ano passado, a gente já fez contato com alguns coordenadores, justamente porque hoje precisamos a questão da assinatura digital. Então, para garantir também esse fluxo, convidamos, e se vocês concordam, fica a comissão eleitoral para ler a nossa ata, validar e assinar, o Guilherme Formazier, de Pinto Bandeira, o Elcio Pimentel de Jesus, lá de Vitória, Reta da Penha, o Bruno Facim, de Montebello do Sul, a Luciane Schneider, de São Sebastião do Caí, e a Morgana Aime, de Garibaldi. Pode ser? Então, constituída a comissão eleitoral, e essas pessoas serão contatadas aí depois, quando a nossa ata ficar pronta. Agora vamos tratar de outros assuntos. Quais são eles? Primeiro, até eu já estou surpreso, porque esqueci qual era o primeiro. Vamos ver. É os 40 anos da Sicredi Serrana. Então, esse ano é um ano que vamos procurar marcar em várias ocasiões essa celebração. Já começamos com a Assembleia de Núcleo, com os associados, mas com o mote de que a história nossa, ela cresce à medida que cresce a história dos nossos associados. Como colocamos aí, sua história cresce com a gente, e vamos celebrar a conexão e o protagonismo de cada um ao longo da trajetória da Serrana. Como faremos? Vamos contar para a sociedade, para os nossos associados, para vocês, 40 histórias esse ano de associados, os mais diversos perfis de cada um dos nossos municípios, para que a gente possa identificar. Além de contar histórias, a gente vai fazer um quadro com o artista também, para poder trabalhar esses elementos e levar muito esse conhecimento e essa celebração dos 40 anos da Sicredi Serrana. Aqui está um exemplo, mas é a forma como encontramos de marcar essa passagem. E além disso, vamos encontrar em cada um dos nossos 28 municípios uma ação que possa ser relevante, fazer a diferença naquele município, independente de fonte de recursos, FATES, Fundo Social, mas vamos cuidar de fazer uma ação também em cada município para comemorar os 40 anos. Com vocês, nossos coordenadores de núcleo, a nossa celebração dos 40 anos será nesse lindo dia, que é o workshop de coordenadores. Lembra a data? Anotem mais uma vez. Aqui com uma distinção. Nós não faremos mais um movimento integrado como hoje, especialmente o meu recado aos coordenadores do Espírito Santo. Dia 31 de maio, o workshop com os coordenadores aqui no Rio Grande do Sul, e depois, no dia 12 de julho, iremos lá, nós, com todas as equipes, fazer a continuidade, o contexto do workshop com os coordenadores do Espírito Santo. Entendemos que será mais valioso, melhor estarmos nos dois ambientes com todo mundo e construirmos essa jornada. E ali será a ocasião também de comemorarmos os 40 anos da Sicredi Serrana, junto com aquilo que já abordamos com vocês. É o dia que a gente vai aprofundar o nosso modelo de relacionamento com vocês, precisar ele numa visão de longo prazo. Lembra que eu falava de um outro time, da Lobo Lab, né? Que nos ajudaria a construir isso, a exemplo do que fizemos em 2023, pois o Rafael vai levantar, e pode levantar, Rafael, e também, eu não recordo mais o nome, vocês estão sem o balão vermelho hoje, daí são os colegas da Lobo Lab que vêm conhecer a importância e o movimento da nossa Assembleia, como a Tangram, para depois nos ajudar na nossa jornada. Para a Lobo Lab também, uma forte salva de palmas.
Anotaram tudo direito, né? Tem reuniões em breve, isso é importante. Ainda estamos escolhendo o lugar, vai ser bem especial, mas... Não vai ser no Dalonder, eles não tinham reserva para nós, mas estamos escolhendo um bom local. Ainda não definimos, mas anunciaremos em breve. Combinados? O outro tema para nós que é muito importante, de muito carinho e afeto, é a gente tratar do encerramento das atividades do Conselho Fiscal. A gente aprofundou esse tema ano passado, vocês deliberaram também por nossa orientação, pela não continuidade, mas que eles encerrassem o seu mandato. Isso está acontecendo hoje, nessa Assembleia. Não tivéssemos encerrado estatutariamente a atividade do Conselho Fiscal, hoje estaríamos nos despedindo talvez de uns 2 conselheiros e recebendo outros novos dentro do movimento natural. Mas hoje a gente vai encerrar essa jornada. Gostaria de fazer alguns destaques. Ao longo desses quase 40 anos, foram 29 gestões de Conselho Fiscal. 29 grupos atuaram como conselheiros fiscais. Durante 24 gestões, era anual, todo ano tinha que renovar os conselheiros fiscais, e depois as outras 5 gestões foram de 3 anos, a partir de 2009, quando mudou a nossa lei. Então, ao todo, já foram 29 edições distintas de participantes no Conselho Fiscal. Fomos fazer uma colheita, 582 reuniões, e temos guardadas 582 atas de Conselho Fiscal, guardando na memória da Cicad Serrana, e foram 102 associados que nos deram a sua contribuição nessa passagem como conselheiros, titulares, os suplentes. Inclusive, hoje eu iria apresentar, mas ele não pôde estar conosco, o João Marcos Grespan, que é nosso coordenador de núcleo, como vocês, que fez aquela primeira fala brilhante do nosso vídeo. Ele foi do primeiro grupo de conselheiros fiscais da nossa história. Então, hoje vamos celebrar com chave de ouro essa jornada e, ao mesmo tempo, dar um tchau, uma lembrança para esses nossos amigos. 2 deles estão conosco, vou convidar o Wagner, que vem aqui à frente, e o Douglas também. A Solange não veio, né? Só para dar uma última conferida. Então, vou explicar. O Wagner já teve, vocês podem ver, 3 mandatos conosco no Conselho Fiscal, foram 9 anos, né? Né, Wagner? O Douglas foram 2 mandatos, e eles são do time jovem dos conselheiros, né? Chegaram com menos de 30 anos, mas a gente viu eles trintando enquanto conselheiros, fizeram uma excelente participação, muito contributivos. Sobre Solange, de fato a gente fez contato, mas ela devia estar e acabou talvez algum imprevisto, não pôde vir. E o Zairo, ele fez uma cirurgia que ele precisava muito ontem, e hoje ele já me escreveu que está tudo bem, já começou a caminhar, uma cirurgia de prótese que ele precisava para também na locomoção dele, e ele deixa um abraço. Então hoje temos esses 2 grandes representantes, os 2, a idade deles muda um dia, né? Vieram de carona na mesma cegonha, a gente viu, que é um dia de diferença a idade dos 2, né? Foi uma surpresa para nós. Sim. É, né? Exatamente. Não são irmãos. Mas a gente, em seguida, confunde o nome deles junto com o Diogo. A gente atrapalha com o Douglas. Bem, a vocês, a gente teve, esclarecendo a vocês, na última reunião de conselho, era conjunta, fizemos a nossa celebração também, almoçamos junto com a diretoria, com o conselho de administração, com os times também que interagiram bastante com o Conselho Fiscal, mas gostaria muito de reconhecer aqui diante dos coordenadores a participação exemplar de vocês. Como escrevemos aí, como conselheiros assinaram uma jornada que se eterniza no futuro da Cicad Serrana e deixa um legado positivo para o cooperativismo. O Wagner, embora tão jovem, ele começou como coordenador de núcleo no primeiro grupo, lá de 2010, 11, quando começamos esses trabalhos, e o Douglas chegou em 2016.
como coordenador. E depois chegaram nessas datas aí no Conselho Fiscal. A gente vai deixar uma lembrança para eles que preparamos com carinho. Vou convidar, pode ser o Alexandre e o Marcos, já me escapou? O Marcos está aqui. É que é tudo combinado, mas eles mudam de lugar e eu me atrapalho. Então, a caixa é discreta, mas é de coração. E eu vou convidar o Roger a nos fazer uma foto. Muito bem. Podemos aplaudir, por favor? Personalidade. Super. Aqui. Obrigado. Ah, tem mais uma aqui também. Combinado. E nos ensaios é o seguinte, abre-se a caixa diante de todos ou não? Melhor não, pelo tamanho dela. Mas depois eles podem revelar o que tem dentro. É coisa dos nossos associados aqui no entorno. Obrigado, vocês. Temos o resultado? Combinados? Então, tudo aqui a gente faz ao vivo com vocês, a gente se sente à vontade também. Eu vou passar esse slide e vou chegar nesse momento também que era combinado nosso. Lembram? O anúncio da nossa viagem. A gente inventa as coisas, depois dá um trabalho, mas é gostoso, né, da gente dar prosseguimento. Então, sim, já houve o sorteio na Loteria Federal de 5 de abril, já houve toda a validação, é um associado por agência, com direito a acompanhante, e vamos recordar o vídeo que foi o mote inicial, que nos ajudou também a convidar os associados para vir para a Assembleia. Nosso aniversário de 40 anos da Sicredi Serrana, decidimos premiar nossos associados. Participe da Assembleia Digital 2025 ao vivo. Nosso presente será uma experiência, uma viagem do Rio Grande do Sul com acompanhante para o Espírito Santo e para o associado do Espírito Santo, uma viagem para o Rio Grande do Sul. Será um premiado por agência. Não fique de fora. Vamos anunciar? Lembraram dessa voz aí que nos acompanhou na Assembleia? Então, a Silvia está aqui com a gente para fazer esse anúncio. Eu não tinha coragem de fazer um anúncio tão importante. Peço uma salva de palmas para a Silvia. Ouve bem. Gente, fiquei tímida. Juro por Deus, agora deu tão frio na barriga aqui. Eu estou assim desde as 7h30. Então, né, hoje eu estou aqui representando um pouquinho de cada um de vocês. Né? Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de representá-los e dizer que foi experienciado, junto com a Tangram, de desenvolver essa assembleia, né, nesse ano, foi de uma extrema importância. Eu descobri que a Sicredi Serrana é composta por pessoas extremamente aprazíveis, né, de fácil socialização, e como isso reverbera nos associados que vocês acompanham no dia a dia. Né, me senti muito bem recebida aqui por vocês e espero que dentro todo esse material que a gente desenvolveu aqui, vocês tenham se sentido representados acima de tudo. Então, muito obrigada. Fomos muito bem representados. Silvia ou Joana? Silvia. Vamos ficar na Silvia. Vou ajudar. No nosso filme, a Silvia. No dia a dia, a Joana. A Silvia foi inspirada na história que vocês têm dentro da empresa, de como, né, do tempo que vocês
trabalham e exercem as qualidades de vocês aqui, e trazendo um pouquinho da Joana, que às vezes se passa um pouquinho nas brincadeiras, né? Mas principalmente sobre as relações humanas, né? De como a gente conduz no dia a dia, tratando os nossos associados, conhecendo as histórias delas, sejam nos bons momentos, né, em que elas alcançam profissionalmente, pessoalmente, as suas realizações, que vêm muito da parte financeira, e também diante dos momentos não tão bons, né, de como vocês foram parceiros atuantes em... mesmo como terapeutas, né, de algumas pessoas diante das catástrofes que tivemos, né, na região por causa das chuvas, de como vocês foram atuantes na questão de pegar pela mão e levar para frente, incentivar os sonhos, a reconstruir. Então, isso me deixa muito honrada e eu que aplaudo vocês hoje. Bacana. Alguns textos de Sílvia eram combinados, estavam na programação, mas muito eram falas espontâneas de quem estava envolvida naquelas histórias que eu via, né? Então, muito obrigado. Eu acho que isso a gente deve muito a Tangram, né? O Lucas, que está aqui hoje representando a gente pelo roteiro, pela roteirização e a liberdade que a gente tem, né? A ferramenta do audiovisual, ela é extremamente importante, né? E como ela pode simplificar a nossa comunicação e agregar mais pessoas nesse processo. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, acompanhei junto com vocês, né, a exibição ao vivo, e realmente me emocionei, né, porque uma coisa é a gente estar aqui, né, na experiência de atores, né, gravando, e depois de ver editado, com som, com todo o roteiro formado, é um grande mérito da Tangram, dos profissionais que eles são, e como isso é positivo, né, na vida da gente, como toca no coração. Então, o audiovisual é uma grande ferramenta, e veio, né, está aí há tanto tempo, né, e vem se consolidando cada vez mais, né, em todos os segmentos de comunicação e de acolhimento, né, principalmente. Então, eu estou muito realizada, assim, e honrada com o convite de hoje, estar aqui com vocês também, hoje conhecendo muitos de vocês pessoalmente, né, mas entendendo quantas pessoas a gente representa num projeto como esse. O que é muito justo, porque com o Lobolab, Tangram, com a Sílvia, a gente conta o trabalho que faz com os coordenadores, aonde eles estão, mas poder encontrar todos vocês juntos é de uma emoção e esclarece ainda mais esse movimento que a gente se propõe. Sim, eu estou tremendo. Verdade. Muito bem, e você conclui uma etapa importante da jornada que você começou, anunciar esses nomes todos? Era uma grande expectativa quando a gente viu o roteiro, né, o projeto todo da Assembleia, e eu tive a oportunidade, colegas do Espírito Santo, né, deixa eu parar aqui na câmera, né? Oi, colegas do Espírito Santo, né? Tive o prazer de estar com eles lá também e ver, né, como no Espírito Santo tem uma grande capacidade de reconhecimento da Sicredi lá também, né, de como as pessoas têm recebido bem os nossos colegas lá. E essa ação das viagens, né, dessa premiação das viagens, digo por experiência própria, vale muito a pena, foi bem interessante, eu não conhecia o Espírito Santo, achei uma cidade incrível, mas não vou entrar em detalhes para que os nossos ganhadores possam trazer a experiência deles para vocês. Vamos anunciar? Vamos anunciar. Você vai daí mesmo? Vai do... Antecipadamente, eu vou pedir desculpas se eu pronunciar de forma errada o nome de alguém, porque essa é uma região que tem muitos nomes alemães. Oi? Pois é, né? Então, assim, eu peço desculpas se eu pronunciar errado, mas isso não vai interferir em relação a receber o prêmio, né, da viagem. Sílvia vai fazer a leitura dos nomes e aqui na tela a gente vai ter as agências que correspondem. Vamos lá? Vamos lá. Então, Luna Gabriela Fachin, Carla Raquel Torres, Nathalie de Paula Quadro, Douglas Júnior Capitani, Daniel Chamar, Elizabeth Vega Matig, Pedro Henrique Baunen, Hilda Matei Gobato, Onei Sandstar, Rafael João Poleto, Sandro Miorelli, Luiz Felipe Simon, Matias Meneguso, Residencial Eulália Catafesta,
Josiane Maria Rota Mota, Nicole Toigo Montanari Dalla Valle, Catiane Galina De Biasi, Hotel Restaurante Lancheria do Miro, Isadora Somenzi Faquin, Didomani Contabilidade Assessoria Limitada, Luciane Gomes da Cunha, Sabino Pinturas Prediais Limitada, Lerno Otto Sperligui, Gregory Schaffer, William Schmidt da Rocha, Laura de Souza, Leon Participações Limitada, Daniela Teresina Poiler, Have Mil Agências de Viagens e Turismo, Sadi Nicoleto, Daiane Barp Albuquerque, Lucas Boff Risson, Christian Agostini Voltz, Instituto Fernanda Prana Terapias Limitada, Marcelo Puton, Vicenço de Toni de Bortoli, Jesse Inês Ledur, Aline Todeschini, Benildo Perini, Rafael Santos de Melo Correia, João Fabiano Nogueira Vidal, Drogaria Copacabana Limitada, Renato Pinto dos Reis, César Martins, Academia Total Live Limitada, Bruna Moreira Tres, Cristiano Sotério da Silva e, por fim, Gilson Ferreira Ludovico, são os contemplados com a viagem com direito a acompanhante. Vamos aplaudir esse povo todo. Obrigado, Silvia. Muito obrigada a todos e parabéns pelo excelente ano que vocês realizaram. Convidamos para um passeio e entregamos essa missão de ler todos esses nomes e sobrenomes, né? Isso aí. Obrigado. Mas espero que eu não tenha errado. Não. Eu vou fazer um pedido a vocês. Como coordenadores, não divulguem esses nomes em redes sociais. Deixem a gente fazer isso. Justamente a gente quer chegar nas pessoas antes que qualquer outros. Não vocês, mas outros que às vezes podem se valer dessa divulgação para querer enganar algum dos nossos associados. Então não divulguem, a gente vai pontualmente chegar nas pessoas que precisam ser comunicadas. E depois as nossas redes sociais, aí você pode compartilhar, deve. Combinados? Essa história não terminou aqui hoje. Vai começar, porque a viagem é em setembro e outubro. Então ainda teremos muitas grandes e boas histórias para contar. Combinado. Cláudia ainda está fazendo algumas últimas validações do nosso resultado. A Adriana vai nos mudar a apresentação. Será meu último tema, mas eu havia prometido nas reuniões preparatórias e gostaria sim de levar a vosso conhecimento, compartilhar um pouco mais sobre a atuação da Sicredi Serrana, da cooperativa de vocês, nos eventos climáticos. E anunciando e lançando também um documentário que faremos em breve. Vou fazer um grande resumo, não é nem um objetivo tanto de prestar contas, esclarecimento, vou falar de valores, porque acho que enquanto vocês coordenadores, importante que tenham essa ciência de como atuamos e de onde nos movimentamos. Combinados? Vejam, nós disponibilizamos enquanto apoio para a nossa região R$17.816.000. Esses valores tiveram duas procedências. Recursos de terceiros, que é do sistema Sicredi, foram 9.659.000, porque à medida que as coisas iam acontecendo, o próprio sistema Sicredi no Brasil inteiro foi se movimentando, reconhecendo a forma de contribuir e se organizando para isso. E depois usamos recursos nossos, da própria cooperativa, na ordem de 8 milhões. Somados os dois, esse é o valor. Em algum momento, quando a gente assumiu, por exemplo, dobrar o valor do PIX em Bento Gonçalves, em São Sebastião do Caí, tínhamos a prontidão de fazer com recursos da cooperativa. Isso a gente já fez nos dias 6, 7 e 8 do mês de maio. Mas, à medida que o sistema Sicredi foi se colocando em prontidão,
repassando recursos de fundos de outras centrais do Brasil inteiro e elegendo cooperativas que tinham seus municípios em estado de emergência ou de calamidade, a gente foi colhendo desses recursos também. Aonde nós usamos enquanto iniciativa esse valor? Ações emergenciais, 339 mil, infraestrutura nos municípios, que aqui é um grande volume, 10.600.000, e um outro volume maior de ações de retomadas das atividades, 5.319.000. E outros aí de apoio comunitário e prontidão também em resolução daquilo que estava acontecendo no Estado. Enquanto municípios, eu não vou fazer a leitura, mas como a gente foi distribuindo esses valores, e depois eu vou contar a vocês a estratégia. E não considerem aqui, porque um mais, outro menos, ou alguns dos nossos, nenhum valor. A gente foi entender também a necessidade pontual de cada um desses locais aqui. Óbvio, gostaria de declarar também, esses valores, na grande maioria, a gestão foi feita diretamente pela nossa área de contabilidade, já pagando diretamente os fornecedores que estavam entregando esses atributos, esses benefícios por lá. Bem, isso é um valor de apoio, de doação para esse enfrentamento imediato. Mas atuamos também naquilo que é a nossa missão principal, que é conceder crédito para assegurar também os negócios associados. Nós utilizamos 268 milhões de recursos da própria cooperativa, e aqui, na primeira semana, já alcançamos 100 milhões, e em poucos 2 ou 3 dias, 70 milhões já tinham sido tomados, ou seja, assim que aconteceu, a gente já estava alcançando recursos para proteger os negócios, e depois, à medida que as linhas oficiais, vocês acompanharam, foram se definindo, se organizando, a gente foi trazendo esses recursos, então foram outros 300 milhões. Especialmente no Pronamp, o Sicredi teve uma atuação incrível para buscar esses recursos também, que inicialmente não tinham sido repassados ao Sicredi. O total, só para crédito para enfrentamento dos negócios na crise climática, recursos oficiais de nosso, 568 milhões, que foi importante. Além disso, prorrogamos mais de 3.700 títulos, equivalente a 165 milhões de parcelas que venciam para também no onerar o associado que estava afetado naquele momento. Lançamos linha de crédito a taxa de juros zero ao produtor rural. Emprestamos 8.600.000, então tomamos uma parte daquele recurso que tínhamos para pagar o juro e poder emprestar para assegurar a continuidade daquelas atividades. Junto com o Sebrae, nós alocamos 900 mil reais e eles concederam então 4,5 milhões para 376 entre agricultores familiares e micro, pequenas e médias empresas. E ainda parcerias com a Prefeitura de Bom Princípio, São Sebastião do Caí, na disponibilização de linhas com juros subsidiados. Ainda ampliamos nesse ano 30% do Plano Safra para os agricultores, que foram muitos afetados em vários municípios nossos, chegando a 976 milhões disponibilizados, e nesse momento talvez mais de 700 milhões já foram tomados também. Ainda, enquanto indenizações de seguro nas mais diversas frentes, foram indenizados 13 milhões de reais, 1.006 apólices nas várias categorias que vocês veem aí ao lado. Se considerarmos os 17 milhões doados pela cooperativa, usando essa expressão, os 13 milhões de seguros dentro da sua operação e os 30 milhões dessa subvenção, apenas a Sicredi Serrana na região concedeu, incrementou na economia 60 milhões de reais. E isso foi uma realidade de quase todas as nossas cooperativas aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente diz que não é só isso, né? Olhar de valores, eu tinha a obrigação de fazer essa prestação de contas a vocês, mas ter com quem contar. E aqui, as nossas ações dos eventos climáticos, recordando um pouco, e vem naquela justificativa do porquê fizemos essa escolha desses valores para esses municípios. O primeiro momento foi de diagnóstico, de buscar informação de colaboradores,
das agências afetadas, mobilização dos gerentes, conversar com os prefeitos, e fomos entender que não era todo mundo igual na mesma situação. E na caminhada fomos entendendo que alguns municípios precisavam uma atenção mais rápida e imediata e outros menos valor. Então, usamos esse critério de um bom diagnóstico. Também a clareza dos impactos, à medida que eles iam se clareando, se norteando um pouco do nosso rumo. Ainda apoios em movimentos locais humanitários. Nossa primeira ação foi de combustível para aeronaves, para jipeiros, enfim, no resgate, onde que havia sido mais impactado por isso. E apoio nos movimentos estruturais, especialmente aqui a gente fala do Unidos por Bento e os Juntos pelo CAI, também nos inserindo junto com aquela comunidade organizada. E aqui está alguma das imagens na recuperação de pontes, enfim, de estradas, já no primeiro mês. Aqui também, o Juntos pelo CAI. Aprendemos em Nova Roma do Sul a ter um olhar sensível e rápido na organização de uma comunidade. Chegamos em Bento com esse aprendizado, encontramos Unidos por Bento já organizados e nos inserimos e aprendemos, e fomos ao CAI também, ajudando na liderança do Juntos pelo CAI. Então, é um aprendizado recíproco que nos faz também fazer essas conexões. E aqui fomos, conforme as necessidades, demandas, fazendo entregas, apoio na retomada da economia, especialmente vocês veem aí todas essas marcas aqui, na campanha Presente Serra Gaúcha, justamente chamando de volta o turista para a nossa região, enfim. E outros investimentos de infraestrutura conforme necessidade. Aí vocês veem a pista de avião iluminada, que é aqui de Garibaldi, também complementando um valor que a própria sociedade estava levantando, então hoje ela tem esse recurso, essa segurança. E trabalhamos o cooperativismo na sua essência, especialmente aqui nossa menção e agradecimento aos coordenadores e times do Espírito Santo. Aqui são as doações das agências do Espírito Santo sendo coletadas para vir aqui para a nossa região. E junto com outras cooperativas foram mais de 5 caminhões com donativos que vieram para a nossa região. Aqui um pouquinho das imagens, onde os recursos, através de Unidos por Bento, mas foram alcançados com os valores que eu apresentei a vocês. Especialmente em São Sebastião do Caí, se distingue porque, além da nossa participação e das entidades de lá junto com o poder público, outros parceiros foram se juntando e a ideia, o projeto já está acontecendo, de levar uma parte da cidade mais afetada para um novo endereço, mais seguro, onde já tem um posto de saúde, mas levaremos junto à escola e à brigada militar. Começa com 40 casas nos Juntos pelo CAI, depois tem outras casas previstas pelo Estado, mas também ajudando a resolver um problema que talvez é mais histórico em São Sebastião do Caí. Então, é o Parque das Bergamotas que a Cati falou na nossa Assembleia. Compartilho com vocês o Marcos, que é nosso coordenador, Marcos Carboni. Ele não está conosco, mas há 2 semanas, no CDL de Bento Gonçalves, reconheceram a mim e ao Odair com o troféu Personalidade, mas o convite, e isso nós falamos no pronunciamento, era direcionado nós como representantes da Sicredi Serrana. Então, estamos entregando esse troféu também para vocês, coordenadores, porque se tivermos esse reconhecimento em Bento Gonçalves, é pela cooperativa que somos e pela atuação que nós temos na sociedade. Que vocês nos permitem isso. Eu e o Odair fomos apenas os mensageiros para estar no palco, assim como o próprio Unidos por Bento, lá estão todas as lideranças das entidades, também foram reconhecidas pelo CDL de Bento Gonçalves. Então, compartilhar, porque esse troféu é de todos nós, é da Sicredi Serrana. E agora, então, um ano passado dessa jornada, que lembranças ficam, que aprendizados, que dores, como a gente mantém vivo isso, e decidimos fazer um documentário chamado Histórias de Cooperação,
um ano de solidariedade e transformação. Como vai acontecer? Será um tributo à resiliência e à cooperação. O foco não é na tragédia ou nas dificuldades que temos, mas especialmente alcançando levar para todo o nosso público uma mensagem de solidariedade, gratidão e reconstrução, que ela seja amplamente disseminada, valorizando e perpetuando atitudes que fazem a diferença e preparam para possíveis desafios futuros da sociedade, porque é para isso que nós estamos também pensando em futuro. Esse documentário vai ser lançado aqui na sede, no dia 7 de maio, praticamente um ano dos eventos climáticos. Convidaremos pessoas, entidades, representantes para apresentar esse documentário criado, assistir e também fazer outras homenagens. E nessa mesma ocasião a gente já vai divulgar para vocês em primeira mão como nossos coordenadores de núcleo. Agora é apenas um spoiler, uma pequena imagem do que é esse documentário que a gente se propõe. Isso já está feito há mais tempo, mas agora a gente vai estar refinando e vai ser um documentário para a gente celebrar o princípio da colaboração, da solidariedade e da união das pessoas. O rio está subindo, mas as pessoas ficaram em seus lugares, porque nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acompanhado tanto o nível de um rio como a gente acompanhou nesse período. Tentando entender que proporção que é isso, o que representa, até onde vai chegar essa água, né? As estradas eram rios, não tinha mais acesso. Mesmo as pessoas preparadas não estavam preparadas para o que aconteceu. Deslizamentos ocorriam a cada 5, 10 minutos. Tem uma exaustão muito grande nas pessoas, né? Exigiu muito emocionalmente, não é só o financeiro. Vocês estão sabendo que vai chover 500, 600 milímetros? Estão falando. Será que não vai ser preciso de ajuda e tal? E olha, já estão entrando em contato pedindo se nós podemos servir de base. Mas que base? A iniciativa privada, ela não esperou para se movimentar. Enquanto acontecia a catástrofe, ela já estava em movimento. Agora, uma cidade onde eu tenho 126 mil habitantes, a gente juntar 14 milhões e 500 numa conta para reconstrução de infraestrutura, é uma credibilidade muito grande. Então, quando a sociedade é abalada, a gente não pensa duas vezes. Que viu, assim, a união, que juntos somos fortes, tá? Era como se essa conexão já tivesse existido antes. E se não tivesse união, muitas vidas seriam se perdidas. Porque as proporções e o tamanho para a reconstrução é imensurável. Agora, se eu fosse sozinho, talvez não tinha força de nem tirar uma pedra. A gente estava aqui, a gente sabia que a gente tinha que continuar. Não sabia quando ia terminar. Eu acredito que ali foi uma separação do ego, do egoísmo do ser humano, de saber que nós somos escolhidos para estar aqui. A gente deixou todo mundo no mesmo nível. Dependente do teu saldo bancário, tu dependeu daquele sanduíche, daquela garrafinha d'água, porque não tinha. A partir da dor, do impacto que aconteceu na região, houve uma mobilização sem precedente. Esse momento significou muito a solidariedade do Brasil com a gente. A mesma mobilização, o mesmo engajamento pelo amor e desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento das coisas que estão ao nosso redor. Por que a gente não age assim? Agora é em breve mesmo. O ano passado, em breve, era esse ano aqui. Agora, nos próximos dias. Gostaram? Melhor. A gente precisa fazer esse tributo, né, à sociedade, e especialmente enfatizando não os rasgos da dor, mas a solidariedade, a pegada que
essa sociedade toda tem, e nós estamos juntos, e enquanto cooperativa também, o quanto que a gente cuida dela em todos os seus detalhes, para nessa hora também estar de prontidão e fazer aquilo que os nossos associados e sociedade mais esperam da gente, colaboração. Eu lembro que a gente recebeu áudios dos grupos de aula, dizendo, ajudem, façam alguma coisa, vamos fazer igual a Nova Roma do Sul, né? Naquela ocasião é bem distinto do que foi o movimento de Nova Roma, aquilo é ímpar, é único, mas a gente encontrou caminhos para estar junto com essa sociedade. Então, muito obrigado, uma forte salva de palmas, porque é de vocês todos. Bom, é tanto voto que esse ano demorou até para computar os votos e não ficou pronto até agora. Então eu vou pedir a compreensão de vocês. A ferramenta ela vai estar indo lenta, né? Talvez até por questões de internet. A Cláudia já fez uma validação, estão todas as pautas aprovadas, eu agradeço muito. Talvez uma ou outra não seja por unanimidade, tem alguma abstenção ou voto contrário. Nós ficamos no compromisso de assim que tivermos, a gente faz um resumo e manda no grupo do WhatsApp de vocês. Pode ser? Não valeria a pena a gente ficar aqui horas esperando, talvez. Combinado, Cláudia? A Assembleia terminou. Tudo bem? Legal. Muito obrigado. Para quem está conosco aqui no Rio Grande do Sul, eu vou pedir uma gentileza, nos ajude a empilhar as cadeiras lá ao fundo, para a gente poder ter um trânsito melhor. E vocês, nossos coordenadores, amigos aí do Espírito Santo, desejamos uma boa noite também, uma boa confraternização. Combinados? Até breve. Sort of hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do. Or maybe I'm too busy being